e vindo aqui novamente compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada espiritual como uma aprendiz. Eu não sei se isso aconteceu com alguém já, mas diante de algumas mensagens que eu recebi no direct, eu acho legal compartilhar. Não sei se vocês já pararam para refletir, mas nos últimos tempos, quando você olha para os adolescentes, ou até mesmo para as crianças que já começam a falar, né? E quando você é questionada sobre Deus, sobre um ente querido que faleceu, virou estrelinha, alguma coisa do tipo, é bem destoante o jeito de falar, a ampliação da consciência da massa de hoje com a comparação da nossa época, né? Eu já tô com 31 anos e quando eu paro para refletir sobre isso, tem um salto quântico aí, tem uma certa discrepância. Hoje a maioria dos adolescentes ou até os mais jovens não tem religião, eles não conseguem se encaixar em nenhuma religião. A maioria deles que frequentam alguma religião, frequentam ainda por conta dos seus, né? Por influência familiar. Não todos, não estou generalizando, mas muitos que eu converso frequentam por conta do meio familiar. E quando ele se descobre, e não tá errado, porque até você se descobrir, as experiências, né, que contam. Então, quando ele se descobre, e muitas vezes ele se questiona, fala, nossa, mas não me encaixo aqui. Mas esses dias conversando com, vai fazer link o que eu vou falar, porque conversando com uma preta velha, eu perguntei para ela isso durante um atendimento mediúnico. E ela me disse que a conexão espiritual hoje, ela está muito mais aberta. A juventude hoje ela é muito mais conectada com a espiritualidade do que a nossa época. Com 15, 10, 9 anos, né, na adolescência, a conexão é muito mais forte. Porque eles só não entendem e não conseguem encaixar as palavras. Mas eles compreendem que o divino habita em todos. Então, muitas vezes, os jovens eles não conseguem discriminar o diferente. Eles só aceitam que é diferente, que há ali uma diferença. E aí, avançando mais um pouco no aprendizado que eu tive, e é isso que eu quero passar, quando a caminhada espiritual realizada por todos esses anos, por todas as vertentes, é para que o novo venha, para que o novo aconteça, para que dentro de uma vertente universalista, para que a gente viva num mundo feliz, num mundo com a consciência totalmente expandida, né? Sem julgamentos, sem coisas negativas, frequências negativas. E aí é aqui tá a minha pergunta, que foi uma delas que eu fiz para essa preta velha. Qual e o que acontece quando esse novo chega? O que acontece? Eles querem tanto o novo, mas quando ele chega, qual que é a postura? Quando a gente estuda, a gente aprende um pouco dentro do culto universalista que a cada anos, né, a cada milênio, é
mostrar à sociedade uma revelação cósmica para o avanço consciencial daquela sociedade. Então, para que ela consiga evoluir, tem um avanço ali. E ele é compatível com a frequência energética daquele povo que está habitando aquele momento, aquele espaço-tempo. Então, isso ajuda a gente a não julgar métodos e formas de religarem. Então, se determinada época foi a conexão com o divino teve que ser de uma determinada forma, a gente não julga. Por quê? Era a maneira que tinha frequência energética ali na psicosfera. Era o meio que era conseguido falar. Então, quando a gente volta na mesma pergunta, continuando no ensinamento da Preta Velha, e quando a gente volta para o dia de hoje, todos os ensinamentos já realizados há milênios, para o avanço consciencial da sociedade. Não é necessário, então, as mesmas ferramentas já feitas. Não é necessário que volte a ser utilizadas ferramentas um dia permitidas a serem enviadas para o avanço consciencial daquela população. Então, hoje, a espiritualidade ela não vai se manifestar com um show pirotécnico. Ela não vai se manifestar querendo te provar algo. Não é isso. Pelo menos para mim não é. E aí que tá. O que é feito quando chega o novo? Quando chega uma nova forma? Quando chega através de um adolescente, que são as crianças cristais, quando vem o índico, o que a gente faz diante disso, de uma ferramenta, de uma revelação cósmica ali ancorada? Qual que é a nossa postura? Que já estamos na caminhada antes deles, ou os que estão antes de mim? Qual que é a postura? É uma postura de aceitar a nova revelação cósmica? Ou ela faz com que aquela revelação não ocorra? A postura diante dessa nova revelação, como é feita? É feita da forma que a maioria dos jovens de hoje age, não seguindo nenhuma religião, porque acreditam que a religião está em todos e são julgados como errados, como perdidos, como se tivessem falta de comprometimento. Mas muitas vezes o que eles querem é só viver o divino, né? Entender que o divino está dentro deles. Então, na hora que eu terminei de fazer essa pergunta, a Preta Velha virou pra mim e falou: Fia, é nesse momento que você se depara com o seu propósito. O retrovisor, ele serve como ponto de referência, mas o seu foco tá no para-brisa. O seu foco tá você ir pra frente. Se o divino está em você e está em todo mundo, independente de ser bom ou mal, porque essa dualidade ela faz parte da experiência humana, né? Não é uma finalidade, não é algo finito. Então você vai daí pra frente focar no seu propósito. Se a luz está em todos, não se preocupe com aqueles que não aceitam a revelação cósmica. Não se preocupe com aqueles que não querem, pois o tipo de ferramenta adequada para esse tipo de consciência vai ser utilizado, vai ser enviado. E assim eu consegui ter um esclarecimento muito grande por muitas coisas que eu estava passando e ainda estou passando. Então eu compartilho aqui com vocês que não é fácil quando você se propõe a mergulhar para dentro de si e de uma forma, de uma perspectiva social, porque o ser humano ele é
social, ele não convive sozinho. Ninguém consegue. As dificuldades nessa experiência social é quando você toma posse de si. Esse é o momento que você vai ter mais dificuldade. E continuando no ensinamento da Preta Velha, ela sempre me falou: o mestre, você vê que ele é bom não pela vida do mestre ou pelo que ele tem. Você vê que o mestre é bom pelos seus filhos, pelos seus discípulos. É assim que você vê. Então, nesse sentido, vamos seguir. Eu continuo seguindo o meu caminho. Continuo trabalhando para a luz. Continuo passando meu conhecimento. Continuo escutando aqueles que precisam. Continuo fazendo e seguindo a minha verdade. Porque Deus habita em mim. E habita em todos que estão aqui, né? Última coisa que também eu perguntei pra Preta Velha era sobre o que é ser um trabalhador da luz. E ela me trouxe o seguinte ensinamento: que ser um trabalhador da luz é você levar a luz por onde passa. E muitas vezes a luz ela vai mostrar a bagunça de um quarto e vai mostrar o lado também que está arrumado. Então, ser um trabalhador da luz não é só levar coisas boas às pessoas. Isso é muito difícil. No começo, a gente demora um tempo para entender. Ser um trabalhador da luz é muitas vezes mostrar a sombra das pessoas. E de tudo a gente sempre tira uma experiência. Você aprende até com o espírito da lama. Você tem algo a aprender. Porque nós somos alma como ele também é. Então, eu queria muito compartilhar isso com vocês. Sigam o caminho de vocês. Sigam a verdade de vocês. Quanto mais para dentro vocês mergulharem, mais hologramas vão ser quebrados. E o exercício da caridade, ele é um método de cura. Porque vocês podem ter certeza, só vai aparecer pessoas para vocês curarem com a mesma ferida que vocês. A gente só cura no outro o que há em nós também. Por isso a capacidade. Por isso que às vezes quando você vai trabalhar num trabalho mediúnico, você volta muito bem. Você pode ter tido um dia péssimo. Mas quando você trabalha, você fica bem. Parece que tudo foi embora. E aí você muitas vezes se pergunta: nossa, mas essa pessoa aqui, por conta da visão tríplice, você consegue. Muitas vezes é permitido pela espiritualidade você escutar o ensinamento ali da pessoa que está na sua frente. E aí você fala: nossa, mas parece que essa pessoa está passando pelo mesmo problema que eu. E aí você só escuta uma voz falando: sim, hoje nós vamos te curar também. Fora da caridade não há salvação. Esse ensinamento foi forte, dado pelo nosso Mestre Jesus. É assim que seguimos. Fica aqui mais uma experiência de uma aprendiz.